E aí, querido aluno dos Santos Presbiterianos, seja bem-vindo mais uma vez à nossa aula de Grego do Novo Testamento 2. A nossa aula de hoje vai versar sobre o tema As Preposições, segunda parte. Meu nome é João França, seja bem-vindo ao nosso curso. E vamos seguir aqui aprendendo um pouco mais do grego do Novo Testamento. A primeira questão que a gente precisa considerar sobre a questão do grego do Novo Testamento em relação às preposições é que nem sempre as preposições elas descrevem situações concretas, né? Ela pode descrever outras situações que são bem interessantes. Nem sempre escrevem situações concretas, elas podem também ser usadas para descrever situações abstratas, ou seja, situações que estão ligadas ao pensamento, à interpretação ou à própria ação, né? E não necessariamente a uma ação concreta. Por exemplo, a preposição dia, quando ela rege o acusativo, em vez de significar através de, ela pode significar por causa de. Então a ideia é bem abstrata. Aquele exemplo lá que diz assim, e que nós faremos, irmãos? Eu disse, seja batizado, cada um de vós, para remissão de pecados. A preposição que é usada lá é a preposição regida no acusativo, que seria por causa de, a tradução seria por causa da remissão dos pecados. Essa é uma interpretação bem cabível e ali na tradução do texto poderia ser usada desta forma. Então nem sempre dia vai indicar assim, através de, mas pode ser por causa de acordo com o caso que ela está regendo. Ou quando ela rege também mais de um caso, como por exemplo dia, mais uma vez. Dia pode significar através de, quando ela rege também o genitivo. Então ela regendo o acusativo, ela pode ser por causa de, ela regendo o genitivo, ela indica através de. Lembra bem, o acusativo indica o objeto direto de uma sentença e o genitivo indica a relação de posse, de propriedade ou até mesmo de origem. Devemos sempre lembrar que o en com o dativo significa em ou ainda. És com o acusativo indica para dentro, ok? Então, se eu entender, por exemplo, que en significa em com o dativo e es com o acusativo indica para dentro de, né? Para dentro. Então, essa relação eu preciso sempre ter em mente quando eu estou tratando de preposições no grego, né? Eu não posso esquecer que as preposições elas podem ser usadas em situações para descrever ações e situações abstratas. Algo que você abstrai com o pensamento, com o entendimento, não algo concreto, não algo que você pega, ok? Muito bem, seguindo aqui a nossa sequência, vamos entender algumas frases preposicionais. As frases preposicionais são frases que são dominadas, regidas por preposições. Por exemplo, frases preposicionais usadas com adjetivo atributivo, né? Por exemplo, a expressão grega hopistos doulos, ou rodulos hopistos, o fiel servo, né? Essa seria a tradução básica. Assim, quando nós incluímos uma preposição nesta frase, assim nós temos ho en oikodulos, o rodulos ho en to oiko, ou seja, o servo na casa. É claro que se você for literalmente o em casa servo, literalmente seria isso. Mas como você vai trabalhar o campo semântico, vai trabalhar a ideia da chamada funcionalidade na tradução, você vai colocar lá o servo na casa. Porque é exatamente isso que está escrito, mas se você for ao pé da letra é outra coisa que você vai escrever, vai traduzir. Então, você faz uma tradução adaptável à nossa língua, a língua receptora, que é a nossa língua portuguesa, ok? Então, tanto faz você escrever ho en oiko doulos ou rodulos ho en to oiko, ok? Então, essas duas formas você vai ter o servo na casa. Essa é a tradução da forma aqui colocada, tá bom? Muito bem, vamos seguir aqui outra frase preposicional aqui. Na frase preposicional, né, o adjetivo substantivado é quando o adjetivo funciona como substantivo, né? Vocês lembram disso? Hopistos, né? O fiel, né? Lembra lá, pistos é fiel e hopistos, o fiel, seria o homem fiel, né?
Isso é subentendido que o ró lá está descrevendo uma pessoa, um indivíduo, um homem, né? Lembra que os está descrevendo ali a função do masculino. Agora, uma outra questão que você precisa considerar é a outra frase agora também com a frase já preposicional, né? Então, ró en oiko, né? Ró, o homem, en oiko, o homem na casa, né? Então, você tem aí uma frase que é preposicional, porque a preposição está dominando o sentido da frase. Outras questões gramaticais. Primeiro, considere a questão da elisão. O que é elisão? É a supressão da vogal final da preposição. Você tem uma, por exemplo, você vai dizer assim, fulano me deu um copo de água. E aí você diz, fulano me deu um copo de água, né? Mas quando você chega na casa de alguém, você já pronuncia com elisão, você nem percebe. Me deu um copo d'água. Você comeu o de lá na preposição. Então, essa é a questão da elisão. A elisão ela acontece tanto no grego quanto no português. É muito comum isso acontecer. Agora, observe bem aqui. Você tem a expressão grega diautu. Diautu, através deste ou dele, né? Seria mais ou menos isso. Porque autu é dele, né? Ou ele. E dia é através de quem? Dele. Então, através dele significa deste. Dia alto. Você vai dizer dia alto. Você não vai dizer dia alto. Você vai suprimir o alfa lá. O alfa ele cai diante de um outro alfa. Do encontro, você vai ter um encontro de duas vogais. Uma cai que geralmente é da preposição. E aí você tem a chamada elisão gramatical. Ok? Um outro exemplo aqui é o exemplo aqui, ripó alto, né? Por ele. Note novamente que dois encontro da vogal da preposição com a vogal do pronome, então eles caem, né? Então você vai ter aí essa queda e aí vai ter a elisão. Então lembra sempre disso, a elisão ela é sempre muito comum nas preposições no Novo Testamento grego. Mais sobre elisão, nas questões de gramática, mais sobre elisão. Você vai ter, por exemplo aí, parar parar ao lado de, né? Eco tenho, então parecô, né? Parecô, forneço, entrego, seria mais ou menos essa ideia, né? Muito bem. E aí você vai ter também uma coisa chamada muito própria da preposição em grego, que é a transformação. É quando uma preposição ela vira uma outra preposição tendo o mesmo sentido. É mais ou menos o seguinte, é o que acontece no exemplo que você está vendo. Ek autu. E aí você vai ter lá a ex autu. Né? Met rimon. Né? Met rimon. Vai traduzir como met rimon. Você sofre uma elisão, você percebe lá uma transformação. No primeiro caso, você vai ter lá o capa vai virar um si, né? Então ele vira um si no primeiro exemplo. E no segundo exemplo, aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu soltar aqui, pronto aqui. Então eu tenho aqui esse capa aqui, ele virou esse si, ok? Si. Um outro, aí você vê lá, ex autu, né? E agora o meta rimon, nota aqui, o alfa e aqui o Y. Então, met rimon. Você vai traduzir como met rimon. Note que o tal vai virar um teta, né? Então, esse teta aqui é o resultado desses encontros aqui, dessa elisão, né? Então, eu tenho umas regras básicas sobre isso. Você pode pesquisar e ver nas gramáticas as regras básicas. Como nosso intento aqui é mostrar a vocês o que acontece no processo, e vocês vão atrás da gramática e tentam ver na gramática como esse processo se dá, ok? Mas é basicamente isso que você vai encontrar nas preposições em grego, que significa convosco. Deixa eu voltar aqui. Convosco, ok? Vamos seguir aqui. As palavras compostas e mais preposições. Vamos começar aqui pelas palavras compostas. No Novo Testamento grego, você vai encontrar palavras que são junção de substantivos com preposições. Por exemplo, a palavra parábola. Ela é uma junção de uma preposição mais um substantivo, ok? Parabole, a palavra parábola. Simbolon, né? Simbolon.
também é sim, é uma preposição, e bolon é um substantivo. Diabolos, então a palavra diabo também ela é uma preposição mais um substantivo, ok? No segundo caso, você pode observar também que no grego do Novo Testamento você vai ter palavras compostas em relação a verbos. Muitos verbos em grego usam as preposições para auxiliar no seu sentido ou dar ênfase ao seu sentido. Por exemplo, a palavra balô significa jogo, ou eu jogo, tu jogas, ele joga, né? Nós conhecemos lá aquela questão que nós vimos lá em grego 1, né? Balô, balês, balei, balomen, baleté, balocim, né? Então nós vimos aquela chamada conjugação verbal no grego. Então, o balô significa eu jogo, eu lanço, né? Eu coloco à frente. E você vai ter aí, a preposição quando é colocada, ela vai se transformar, a palavra em vez de ser balô, vai se chamar ekbalo. Né? Ekbalo. Quando eu digo ekbalo, estou dizendo jogando para fora, porque ek significa para fora. Nós vimos lá no quadrinho, lá no diagrama das preposições sobre isso, ok? Não esqueçam disso, por favor. E uma outra palavra, um outro verbo, é o verbo baino, significa movimento, movimento para cima, tá? Na verdade, significa movimento, né? Não é nem necessariamente movimento para cima, mas aná significa acima, né? De onde vem essa palavra, aquela palavra famosa, né? Anabatista, aquele que batiza de novo, aquele que está acima do batismo. Então, o anabatista é o cara que está acima do batismo, né? Entende que o teu batismo não é válido e vai lá e te rebatiza de novo. Isso é anabatismo. Mas aqui você tem aqui a palavra grega anabaino. Anabaino significa movimento para cima. Significa o quê? Movimento para cima. Você não vai traduzir movimento para cima. Você não vai traduzir isso quando estiver traduzindo os exercícios ou algum texto grego. Você não vai traduzir assim, anabaino, movimento para cima. Você não vai traduzir dessa forma. Você vai traduzir como subo. Ou estou subindo, porque lá é o presente indicativo, tá vendo? Aqui é um presente, tá, gente? Presente indicativo. O presente indicativo, como nós vimos em grego 1, presente indicativo significa que movimento contínuo, ação contínua, como nosso gerúndio, né? Então significa estou subindo, ou seja, estou em movimento para cima, ok? Muito bem, então você consegue aqui observar que os substantivos no grego, eles podem acoplar-se a eles preposições. E verbos também no grego acoplam-se a eles preposições. Então, preposição são as preposições e as conjunções. São elementos chaves e fundamentais no entendimento do Novo Testamento grego e da mensagem do Evangelho. Seguindo aqui. Agora vamos para o nosso vocabulário. O nosso vocabulário de hoje, ele está bem simples, bem básico, que você decore e faça os seus flashcards. Não esqueça de fazer o flashcard para você ir construindo um bom vocabulário, ok? Anabaino, subo. Anablepo, olho para cima. Anagnosco, leio em voz alta, né? Apostelo, significa envio, mando, da união dessa palavra, enviado, né? Ok? Diabalo, né? Diabalo, acuso, eu estou acusando, né? Exago, levo para dentro, da união dessa palavra, exegese, né? Exago. Não, desculpa, exegese, né? A palavra exegese significa conduzir para dentro. Exago, levo para dentro, introduzo, faço a introdução. Quebalo, né? Lanço fora, quebalo, lanço fora, expulso. Catabaino, para baixo, caté para baixo, baino é descer, né? Então, desço para baixo, então desço, né? Sinago, significa reunir, ou seja, a palavra sinagoga, ok? Hipakuo significa obedecer, eu obedeço, eu me submeto, ok? Muito bem, e temos um exercício de tradução que estaremos disponibilizando como exercício de tarefa. Lembra lá que a gente falou que nós não vamos ter avaliação no módulo de grego 2, só tradução. O aluno precisa fazer tradução. E a sua pontuação na sua média geral, ali do curso das traduções e tudo mais, é o que vai determinar a sua aprovação. Lembra, a nossa média ela é 7. Ok, o exercício de tradução você tem lá a expressão grega ukestin matetes ripeto didaskalon, né?
Tifloi, anableposin, anabainomen, eis Hierolusama. En to cosmo, o que de ectu cosmo, alá eston cosmon. Gnoskeis, ha, anagnoskeis, né? Esse ha aí é o que, né? Ugar est, rimó, nomon, alá rimó, haris. Zoe ken, zoe ek, necron, né? Ten cat, né? Ten cat, em oikon, autu ecclesia as postas test, né? O que ex egornom, ergon. Tos hagios sum episcopoi kai diaconois, hupacoet, tos kyrios rimon vossos, né? Te angelo tes en Efeso, ecclesias graphon. Agora, re hagia, Jerusalém, catabainei, ectu, uranu. Algumas palavras aí talvez você não reconheça. Primeiro porque você deve ter já deletado da sua mente muitas palavras do grego 1. Então, para facilitar a sua vida, estarei disponibilizando um léxico grego lá nesta aula, no nosso portal, na nossa plataforma, para que você faça o download do léxico e consiga responder. Estude o esboço, na verdade, essa aula aqui, ela está em PDF para vocês, também fazendo o download. Estude antes de responder na plataforma o questionário que vai ter sobre tradução. Responda primeiro no papel em casa para que você não cometa nenhum equívoco, tá bom? E aí você vai usar o léxico para ir treinando a sua agilidade também em pesquisar dentro do léxico e o Novo Testamento grego. Um abraço, Deus abençoe, Deus estenda a graça sobre vocês e bons estudos. Nós estaremos de volta ainda essa semana com mais uma videoaula aqui pelo Centro de Estudos Presbiteriano. Um abraço, Deus abençoe.